Vamos começar aqui hoje mais um dia de estudo, né? Hoje eu vou continuar a falar sobre reencarnação. Vou abrir para perguntas e respostas. Qualquer dúvida que vocês tiver na hora das perguntas e respostas, não fiquem acanhados, tá? Assim, pergunte o que vocês acharem que a dúvida de vocês. Não fique pensando, acho que é uma pergunta boba, ou, né, o que o pessoal vai pensar da minha pergunta. Não, pergunta. Se você tem pergunta, é porque você tem dúvidas. Então, e toda dúvida é legal, assim, a gente conversar a respeito. A dúvida que você tem pode ser a dúvida de outra pessoa também. É melhor você perguntar, né, e satisfazer essa sua dúvida do que sair daqui com ainda, eu queria ter perguntado tal coisa. Eu acho que agora é o momento. Então, a gente vai fazer uma conversa, na realidade, né? Para não ficar aquela coisa maçante, falando. Eu gosto de essa interação. E eu trouxe uns livrinhos aqui, depois eu vou passar para vocês darem uma olhada. São um dos livros, né? Tem mais, só que não deu para trazer, né? É muita coisa. Eu tirei da minha biblioteca, pelo menos 4, sendo um espírita e 3 não espírita, falando a respeito do assunto. Eu fiz isso propositalmente para que a gente, quando fala de reencarnação, as pessoas, mas é espírita, então óbvio que vai falar sobre reencarnação, né? Aqui não, aqui estou trazendo algo da literatura médica, né? Pessoas bem conhecidas que pesquisaram e pesquisam sobre a questão da reencarnação. O que a gente muito ouve hoje a respeito de reencarnação é que é algo que parece que foi criado pelo Espiritismo, né? A gente, às vezes, as pessoas que não conhecem o que é a doutrina espírita, como surgiu a doutrina espírita, a história de Allan Kardec, os antecessores de Allan Kardec, acham que a reencarnação começa a partir do momento que foi criado o Livro dos Espíritos. E muito pelo contrário, a reencarnação é algo que já vem acompanhando a humanidade há muito tempo, né? Desde a época lá dos gregos e romanos e outros povos, tanto os asiáticos, egípcios, todos eles falavam da questão da vida após a morte e essa volta. Mas vamos lá, vamos tentar hoje fazer uma coisa assim, mais aula, assim, didático. E ano que vem eu quero fazer uma coisa assim, uma brincadeira, quero escolher você, o que você entendeu, né? Às vezes eu faço isso com meus alunos ficam tudo assim, professor, não me chama para dizer o que eu não entendi. Mas é legal, é bom, porque se a pessoa não entender muito aquela parte, aí eu consigo entender onde que eu preciso abordar, né? Porque às vezes o aluno diz assim, não entendi tudo. Beleza, daqui a pouco, não entendi nada. Mas por que tu não falou, né? Aí o aluno diz, eu fiquei com vergonha. Ou acha que entendeu, mas entendeu totalmente errado. Aí chega na hora da prova ou do trabalho, faz tudo ao contrário. Mas você não falou que entendeu? Mas eu pensei que eu tivesse entendido. É porque às vezes falta essa questão de levantar a mão e perguntar. Eu adoro o aluno que pergunta. Eu gosto do aluno que pergunta. Ver aquele todo mundo assim, entenderam? Sim, professor. Até um frio na barriga. Você, meu Deus, né? Daqui a pouco eu vou ter uma surpresa. Mas vamos lá, gente. Eu fiz uma palestra aqui sobre reencarnação, tentei fazer uma abordagem, porque é um tema que a gente ia ficar aqui 1, 2, 3, 4 meses e não ia se findar. É um tema ainda que quem estuda, por exemplo, quem fez o estudo, Ian Stevenson, Banerjee, o Jim Tucker, já estão investigaram isso há 20, 30, 40 anos. Então é muita coisa para ser investigada, não é assim, 1 caso, 2 casos, pronto, acabou. Não, são casos que vão surgindo, são provas que vão aparecendo, e obviamente a investigação ela é demorada, ainda mais se tratando com questão de reencarnação, que aí tem as duas coisas, tem o materialismo e a descrença da ciência, né? E a questão da religião. Então você tem que andar praticamente nesse meio, dos dois. E esses investigadores, esses cientistas, fizeram isso, tiveram a coragem de investigar a respeito do tema.
Quando a gente fala sobre reencarnação, em qualquer momento, seja em família, seja em amigos, o que eu que eu percebia, é que as pessoas têm uma noção, mas uma noção assim do senso comum do que é a reencarnação. Sabe que volta, mas não sabe o porquê, de que forma, quais são digamos assim, as consequências de quem faz, digamos, uma vida totalmente desregrada lá no espiritual e o porquê, se a gente volta ou não volta como animal, até mesmo do exemplo que eu citei aqui na minha palestra. Eu lembro que eu sempre fui curioso, né? Eu vim de família católica e eu sabia que eu não era meu lugar ali no catolicismo, né? Eu respeito o catolicismo, tudo. Minha família ainda continua sendo católica, né? Mas eu sabia que não era meu lugar. E eu sempre tive curiosidade com essas coisas. Então eu lembro quando eu era pequeno que existia um tititi, as poucas vezes que eu escutei sobre reencarnação, que a mulher, quando estivesse grávida, ficava 3, 4 espíritos ao redor dela. E que quando nascesse o neném, quem entrasse primeiro, entrava no corpo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Pensei assim, será que é assim? Né? Claro, obviamente eu não conhecia o espiritismo, 10, 11, 12 anos, eu não tinha noção do que era o espiritismo. Quer dizer, tinha a intuição do que era, mas não sabia o que era de fato. E eu ficava imaginando, meu Deus, toda vez que eu via uma mulher grávida, eu ficava imaginando 3, 4 espíritos ao redor dela, assim, ó, esperando o primeiro que entrasse no bebê, né? Eu pensei assim, puxa vida. E eu fiquei com um pouco aquilo na cabeça. Aí depois vinha aqueles livrinhos, eu lembro que na época ainda se tinha banca de revistas, né? Eu acho que hoje é muito difícil, é raro, né, ter banca de revista com gibi, aqueles gibis que a gente comprava. E vinha aquelas revistinhas, principalmente para meninas, para mulheres assim, que era sobre novelas, sobre vários assuntos, e às vezes vinha sobre reencarnação. Descubra em 5 passos o que você foi na vida passada. Aí às vezes eu ficava curioso, né? Assim, pô, como é que é isso, né? Aí às vezes uma das amigas comprava e eu lá ia ler. Aí eu via mais ou menos como é que se fazia. Só que assim, eu ficava com aquela pulga atrás do olho, mas, puxa, é só isso, né? E aí eu via que, geralmente, nessas revistinhas, se tinha sempre coisas boas. Freira, padre, príncipe, princesa, rei, rainha, monge, fazendeiro, sei lá, senhor de caravanas, de carga, aquela coisa toda, sabe? E não tinha ninguém, não tinha um estuprador, um pobre, um assassino, né? Um artesão, um sapateiro, não tinha, só tinha top. Eu ficava, meu Deus, mas será que a reencarnação é só... Mas será que... Aí eu começava a imaginar. Eu achava que eu tinha sido, sei lá, alguém assim que andou muito de navio, porque eu adorava navio, né? Aí eu comecei a associar algumas coisas que eu sentia e eu achei que eu era, de repente, um pirata. Aí era só onde é que a minha ideia na época, né? Eu achava que eu era um pirata, né? Porque eu adorava navio. Aí eu fui indo, até que um belo dia, 16 anos, 15 para 16 anos, eu encontrei os livros de Allan Kardec. Aí eu comecei a ler assim, eu acho que eu nunca li um livro tão rápido na minha vida, né? Eu praticamente, tudo que eu lia, parecia que eu já conhecia. Aí eu reli, acho que umas 20 vezes o livro dos Espíritos, e na época era uma coisa assim de, nossa, tu lê essas coisas, cara? Olha, cuidado, hein? Quem lê essas coisas assim atrai espírito. Melhor ainda, né? Porque antes eu já tinha feito umas experiências de botar o copo, botava uma faca virgem, botava uma vela, fazia evocação, eu era desse tipo assim, era curioso, queria saber, e aí eu comecei a ler a doutrina espírita. Comecei a ler pelos livros espíritos, aí até que eu cheguei na parte da reencarnação. Aí, claro que se caiu toda a questão mística que tinha em torno desse assunto, né, as questões que vinham nas revistas, as pessoas. Eu vi que não tem nada a ver, não fica espírito nenhum, 3, 4 espíritos ao redor da barriga da mãe, coitada, né? Para ver quem entra primeiro. Aí eu ri de mim mesmo, né, que acreditei na época que era dessa forma, e vi que não era nada daquilo. Era muito mais simples do que as pessoas acabavam colocando. A reencarnação não tem segredo.
O que não é simples é a complexidade das vidas passadas, as vidas futuras, que há os engenheiros siderais, né, os engenheiros que cuidam dessa parte de reencarnação, que eles têm que fazer quase que um cálculo de matemática, de física e química junto. Né, e biologia também, né? A questão do DNA, com o pai e com a mãe, para saber tudo certinho para poder vir determinado tipo de corpo, predestinado a ter algum tipo de doença. E isso eu acho que é mais complexo. Mas eu vi que a reencarnação não é um bicho de sete cabeças. Aí eu lembro que no começo até perdeu um pouco a graça, assim, porque parecia que os mistérios eram muito mais interessantes. Da mesma forma que a vida espiritual. Eu achava que os espíritos andavam com aquela fumacinha que tinha até os joelhos, sabe aqueles filmes de terror que parece assim, que eles andam assim, ó, aquela fumacinha. Eu achava que era assim. Quando eu fui descobrir no livro dos espíritos, ali os livros de Allan Kardec, depois os de Chico e de Valdo, aí parece assim, nossa, não era nada o que eu imaginava. Porque a gente acaba colocando coisas, né? E tem gente que não aceita. E não aceita na questão da reencarnação também. Eu já conheço pessoas que leram algumas coisas que eu passei sobre reencarnação, mas acho que não é bem assim. Porque querem acreditar da forma como elas acham que é mais interessante. Mas eu fui desconstruindo. Tudo que eu fiquei sabendo antes, aprendi antes, claro, de uma forma errada, eu fui desconstruindo e fui pegando aquilo que estava nos livros dos Espíritos, né, que eu considerei sendo mais realista e mais pé no chão. Porque as outras coisas que eu ouvia era muito, para mim, fantasioso. A começar pela igreja, né, na qual eu fazia parte, a religião na qual eu fazia parte, eu achava que algumas perguntas eram muito fantasiosas, assim, as respostas das minhas perguntas eram muito fantasiosas. E eu fui desconstruindo isso. E não foi assim tão fácil. Porque umas coisas a gente vem desde pequenininho, se aprende, e às vezes o problema às vezes do movimento espírita é um pouco isso. As pessoas vêm para cá trazendo coisas de lá. Não conseguem desconstruir. Ou seja, puxa, isso tem mais, digamos assim, isso é algo com mais razão, a explicação, do que isso que eu estava acreditando. É a questão da fé com razão. A fé com razão é isso, é você colocar algo e se confrontar e ver o que realmente é mais perto da realidade, é real ou é fantasia. O que é místico, o que não é. É um trabalho que você tem que fazer aqui. E eu fui fazendo isso. E na reencarnação, uma das primeiras coisas que eu li foi a reencarnação no Brasil. Esse livro aqui, ele é ótimo, né? Esse livro aqui, ele é um livro que, assim, é para você ler com calma. Reencarnação no Brasil, Dr. Hernani Guimarães Andrade. Eu lembro que eu conheci ele em 1988, 89, que ele já fazia, ele escrevia alguns jornais espíritas, que eu era assim, eu entrei no espiritismo assim, assinando todos os jornais espíritas no Brasil que tinha, eu assinava. Quando eu comprava livro de caixas, assim, vinha assim 6, 7, 10, 15 livros. E esse livro aqui eu li, mas eu reli novamente ele, e é um livro que você tem que ler devagar. Por quê? Eu vou dizer isso, eu aconselho a vocês lerem devagar e com calma, porque o Dr. Hernani, ele pega casos que eu estou pensando em mostrar para vocês mais lá à frente, e ele coloca o caso e ele analisa sob a ótica da parapsicologia, né, sobre a questão da memória das células. Ele vai colocando outras explicações e confrontando com o caso que ele apresenta. E aí depois ele apresenta a reencarnação ali, a resposta ali, uma das respostas, a reencarnação segundo a doutrina espírita. Então aí você vai lá ler o caso, aí ele vai pegar para a psicologia, você vai ler, e ele vai, só que aí ele coloca a explicação que poderia ser, que a parapsicologia colocaria para aquele caso, só que aí ele começa a colocar a explicação, mas ao mesmo tempo ele coloca, olha, mas tem um detalhe na história daquela menina que não fecha com a explicação da parapsicologia. Ou seja, então a gente tira ela de lado. Não dá, não tem como. Aí ele continua, ele vai confrontando. Isso é interessante.
Isso é ciência. Você pega algo e você começa a confrontar com todas as possibilidades. E ele não pega o caso e diz assim, ó, é isso, ele não fecha. Então, aí depois ele pega outras respostas, que seria da ciência, e vai confrontando, até que ele chega na questão da reencarnação mesmo, segundo a luz da doutrina espírita, e ele pega e ele começa a ver, olha, isso cabe com isso, isso cabe com isso, sem induzir ninguém para aquilo. Ele confronta o que ele tem. Por isso que tem que ler devagar, assim, porque é um livro que ele é um pouquinho demorado, mas é gostoso, é bom. Eu adoro esse livro aqui. Eu recomendo para todos que queiram entender um pouquinho o que é a reencarnação. E são histórias brasileiras, tá? E são histórias brasileiras e inclusive tem histórias que o Dr. Ian Stevenson, 2 casos que ele pesquisou. O Dr. Ian Stevenson, para quem não conhece, era um neuropediatra, ele é psiquiatra, aliás, neuropsiquiatra, e ele estudou casos a partir desses vestígios que tinha de crianças que vinham dizendo que não era o pai, não era a mãe, não era essa família, alguma coisa tinha. O que é isso? Né? Vamos investigar? E ele foi. E aí veio esse livro aqui. Esse livro aqui também é um livro parecido com esse. É um livro que você tem que ler devagar, com calma, é bom para ler nas férias. É um livro que faz a mesma coisa, ele pega e ele vai confrontando algumas, aqui, algum exemplo, ele vai confrontando algumas coisas ali na história, e ele vai colocando, ele coloca em xeque-mate várias coisas ali, várias respostas que seriam dadas por algumas pessoas, algumas correntes da ciência, e ele coloca aqui, né? E a verificação, o comentário, ele vai comentando, igual o Dr. Hernani fez. E é um livro ótimo também. Esse livro aqui é um livro para você ler e você vai perceber que não é só no meio espírita que se fala sobre reencarnação, é fora do meio espírita. As pessoas falam assim, mas esse livro é espírita. Uma vez eu estava conversando, não lembro com quem, aí eu estava mostrando esse livro aqui, que eu estava lendo, aí a pessoa disse, mas esse livro ali é um livro espírita, é óbvio que vai falar sobre reencarnação. Eu disse, não. Isso aqui não é um livro espírita. Isso aqui não é. Tá? Isso aqui é um livro de um psiquiatra, é um livro de uma pesquisa de mais de 40 anos. Aqui fala em 20 casos, mas ele tem mais de 2, 3 mil casos. Tá? É um livro que ele se baseou nas pesquisas dele. Então, assim, não é algo assim que ele pegou, só porque a menina falou que lembrava. Ele confrontava todos os dados. Porque tem coisas que são rápidas. Crianças que lembram, mas lembram assim, ele fala um nome ou uma cidade e morreu por aí. São lembranças vagas, mas tem aquelas que falam nomes de outros nomes, falam de família, falam de cidades, e vira-mexe está tocando no assunto. Vira-mexe está afirmando que, você não é meu pai, você não é minha mãe, eu não morava aqui, eu morava na cidade tal. Ou seja, já está tendo mais subsídios para você pesquisar. Diferente daqueles relatos que é rápido. Né? Inclusive, ambos falam ali que são casos que não dá para você fechar. Não são casos fechados, são casos abertos, que não tem como investigar da forma como deveria ser investigado. E tem outros não. Tem casos ali que ele foi na família, entrevistou a família, confrontou aquilo que a criança fala com a família do falecido ali, da pessoa, aí ele vai juntando. E é uma pesquisa que é demorada, né? Uma pesquisa que ela requer tempo para isso. E aí, mas é interessante porque muitas vezes as pessoas falam que é só coisa de espiritismo. Não. A ciência está investigando. Nós falamos já, através dos espíritos superiores, a gente já fala, a gente entende por que a gente às vezes vem para cá e sofre, por que tem crianças que nascem com deficiências, por que tem crianças que têm uma vida super mega boa, a outra parece ter uma vida
já desde o berço totalmente ruim, uma vida de muita privação. Aí a parte moral, né, filosófica da reencarnação, mas eles aqui estão interessados nas evidências, que aí, inclusive, ambos têm aqui, nos dois livros, evidências até físicas, tá? Nós vamos ver aqui num videozinho que eu vou mostrar para vocês, que são evidências que a pessoa desencarnou de uma tal forma que deixou, por exemplo, de um tiro. E essa pessoa depois volta, e ela volta com a marca do tiro, com um problema que fez ela desencarnar. E só que isso são evidências, tá? Tem pessoas que nem com evidências vai acreditar. Eu estava ontem vendo um vídeo sobre materialização, e num determinado momento a pessoa fala que teve pessoas que, vendo espíritos materializados, vendo toda aquela materialização, acreditou. Saiu dizendo que era mentira, que era o médium que estava se vestindo. Se o fenômeno ali mediúnico fosse, digamos assim, a chave para converter as pessoas, nós teríamos muito mais cristãos convertidos na época de Jesus do que tivemos. E olha que Jesus fez vários e vários milagres, entre aspas, né? Várias curas. Mesmo assim, teve gente que duvidou dele até o último momento. Então, materialização, evidências de reencarnação, evidências de vida após a morte, psicografia, isso não é a chave para uma pessoa acreditar. Tem gente que não adianta, vai morrer dizendo que não existe nada. E aí temos um livro também, que eu aconselho vocês também a ler, Minha Vida em Outra Vida. Vocês devem ter visto o filme, né? O filme é diferente do livro, tá, gente? Aqui ela é uma inglesa, né? Ela não é uma norte-americana. Lá no filme tem ela como norte-americana, ela casada, ela tinha, acho que um filho. Tinha um filho. E ela ficava tendo aqueles sonhos, até visões, mesmo acordada, os flashes de lembranças lá de um país que depois se descobriu que era a Irlanda. Aqui não, aqui ela é inglesa, ela é solteira, se eu não me engano, faz tempo que eu li esse livro aqui. Ela é solteira, ela não é casada, e aí ela teve essa procura, esses flashes, tá? Tem aqui até a foto dela, que é bem diferente do filme. Claro que o filme ali foi a questão de roteiro, né, de cinema, aquela coisa toda. Tem toda uma maquiagem que eles colocam para vender o filme, mas é interessante do mesmo jeito. Eu assisti faz poucos dias, me deu uma saudade de ver esse filme novamente. Eu vi, mas o livro, quando eu li, eu achei que era igual, mais ou menos. Bom, não, mas parecido com o filme. Eu vi que era totalmente diferente. Mas é o caso, tá? O caso não muda. O caso é como vocês viram no filme. E esse que a gente vai depois ver, que é A Volta, a incrível e real história de reencarnação de James. Esse aqui também foi documentado pela Discovery. Ele foi investigado. O pai desse menino, no livro, eu li assim, com bastante ênfase, porque eu acompanhei muito mais o pai do que o caso em si. Porque o pai era de um segmento religioso, norte-americano, né, que eles não acreditam na reencarnação, e o pai deu um nó, o caso deu um nó na cabeça do pai. A mãe já era mais, digamos assim, voltada para o espiritualismo, por causa da avó, que de vez em quando dava um livro e tal, dizia, mais ou menos, a avó era espiritualista. A filha não era tanto porque era dessa religião, mas o pai era desde criança, e ele deu um nó na cabeça dele. Porque tudo que a criança, desde os 2, 3 aninhos, falava, que ele começou, a partir do momento que ele viu que não tinha como fechar os olhos para o que ela estava passando para ele começou a investigar e, tipo assim, não pode ser verdade isso aqui. E ele não acreditava na reencarnação. Não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Não tem nada a ver com o espiritismo, tá? São casos que aconteceram e ele investigou.
a ponto de depois levar o menino para uma reunião de velhos combatentes e o menino reconhecer quem era cada um deles. Eram velhos amigos que estavam no porta-avião, que eram também aviadores, né? E ele soube reconhecer. E a parte que eu achei mais interessante foi um momento que no livro fala que ele chega na frente de um senhor, ele não falou nada para o menino. Ele chegou na frente do menino, o pai trouxe, o pai já tinha conversado com eles já, né? E ele trouxe, e aí o menino, acho que o homem falou assim, você sabe quem sou eu? Aí ele disse o nome do homem, e disse, nossa, mas como você envelheceu? Né? Claro, ele tinha a imagem dele como eles eram novos, né? Eram aviadores da Segunda Guerra Mundial ali. E ele disse, nossa, como você envelheceu. E ele conversou com ele, como um velho conhecido. E a parte que ele liga para a irmã, da irmã do falecido ali, dele na vida passada, e ele disse uma coisa que ninguém sabia, que era um quadro que a mãe havia pintado de ambos. Só que o quadro dela estava pendurado na parede, mas o quadro dele estava guardado no sótão. E ele falou desse quadro. E aí a única irmã daí realmente viu que era o James novamente, voltando, né? E fora outras coisas que ele fala de avião, que como é que um menino de 2, 3, 4 anos conhece sobre coisas sobre avião? Aí, onde esse livro aqui, do Dr. Hernani, que eu digo para vocês que vocês têm que ler com calma, onde ele pega, porque a parapsicologia diz que é a memória da célula, não sei do que, porque a parapsicologia fala que ele viu um filme, associou, pegou isso, pegou aquilo, aí ele começa a desconstruir essas explicações. Não com o intuito de dizer que a doutrina espírita está certa, mas que a reencarnação é uma realidade, é uma evidência. Que tá aí, as evidências estão aí, é uma realidade. Não é uma questão de ser ou não da doutrina espírita. Até porque nós temos o budismo, o hinduísmo, outras religiões que falam sobre a reencarnação. Só que, claro, né, tem umas que falam que a gente volta como animal, a gente entende que não. Por quê? Como é que nós vamos evoluir como sendo animais? O animal está abaixo na escala de evolução, está abaixo do homem, os animais, qualquer animal, está abaixo do homem. Se eu volto como animal, em que momento eu vou evoluir? Se eu não tenho a percepção de mim mesmo. O animal tem um instinto. Nós temos o livre-arbítrio. Nós sabemos o porquê fazemos, o que vamos fazer. O animal é instintivo. Ele está ali. Ele tem o sentimento ainda primário ainda, ele fica contente, abana o rabinho quando ele vê a gente, ele fica triste, ele tem um pouco de medo, mas ele não tem aquela coisa de, eu vou fazer tal isso, vou fazer aquilo, eu vou amanhã fazer não sei o quê, ele não tem um planejamento, ele não tem a consciência do futuro, da manhã, como nós temos. O livre-arbítrio, por exemplo, né, o livre-arbítrio no sentido que, o que nós vamos fazer, o que eu vou estudar? O que eu vou fazer na universidade? Como é que eu poderia evoluir voltando como animal? Ou como rato, né? Ou como, sei lá, uma formiga. Não tem como, né? A gente sabe que aí a gente tira de lado essa explicação, a gente respeita, mas a gente sabe que alguma coisa tem. Por quê? Porque é algo que já veio com nós, desde lá dos primórdios. A gente sabe que depois da morte tem algo e que a gente volta para completar aquilo que a gente deixou de fazer. Porque uma das perguntas que mais eu escutei nesses 30 e poucos anos de espiritismo, que eu estou no espiritismo, é por que a gente volta? Por que eu tenho que voltar? Para completar a lição que a gente deixou para trás? Mas se não deixar nada, mas é impossível, porque a gente é imperfeito ainda. Vai chegar um dia que sim, quando nós evoluímos a ponto de não precisarmos mais reencarnar aqui, mas a gente vai reencarnar em outro planeta, em outro universo. Aqui é só a Terra. É um grãozinho de areia entre milhões e milhões de planetas. Aqui é um estágiozinho que nós estamos fazendo. Tem muita coisa para evoluir ainda. A gente acha que vai sair daqui, vai para o nosso lar, do nosso lar a gente já vai virar um ministro,
do nosso lar, a gente pensa muito, a gente resume muito, que nada, a gente tem muita história ainda para fazer ainda. Aí as pessoas perguntam assim, mas eu vou perder a minha personalidade. Meu irmão dizia isso, que ele é católico, né? Cara, como é que eu posso? Ele diz assim, Alexandre, como é que eu posso, cara, morrer, depois voltar, e aquele Vanderlei, como é que não vai existir mais? Assim, não, vai existir. Aí ele não consegue entender que o Vanderlei continua sendo o Vanderlei, o espírito, mas claro que com outro nome. Aí porque a pessoa se apega no nome, no RG, CPF, se apega no RG, CPF. Não, mas eu não vou mais ter o CPF e o RG que eu tinha antes, mas vai ter outro. Mas você, espírito, vai continuar. Aí quando eu fui tentar explicar que você pode, hoje, você é pai, amanhã você pode ser filho, aí mesmo que aí deu um nó na cabeça dele, coitado. Aí mesmo que ele não quis aceitar. Disse, mas como? Quer dizer que amanhã, hoje eu tenho meu filho, amanhã eu posso nascer filho dele? Sim, pode. Cara, aí eu não vou existir mais. Aí você pai ou filho? Você vai ser você. Você vai passar por vários estágios. Eu disse, hoje eu estou no sexo masculino, casado com a minha esposa. Mas pode ser que em um certo momento a gente troque de papel. Eu nasça mulher, sendo esposa dele, que era minha mulher nessa vida, que agora nasceu homem. Eu não vejo problema nenhum, disse. Porque a questão é você está deixando de lado, sabe o quê? O mais importante da reencarnação, que é o aprendizado. O aprendizado e o refazer o que a gente deixou para trás. As pessoas se apegam muito a isso. Porque a personalidade continua, a consciência continua. Só que você, obviamente, vai ter outro nome, outro CPF, outro RG. E quando você mudar de planeta? E aí? Né? Vai ter outro corpo diferente, de acordo com o planeta, de acordo com a atmosfera. Se de repente a gente pode ser mais alto, vai ser mais parecido com como a gente imagina, com esses ETs, sei lá, não sei. A gente acha isso uma coisa meio ficção, mas pensa bem, nós temos a nossa fisionomia aqui, nosso corpo, de acordo com o planeta. Isso é óbvio. Se a gente for para um outro planeta, vamos supor, há tantos milhões de anos-luz, e fomos para um planeta, ou nem precisa, aqui perto tem planetas aqui que os espíritos estão reencarnados, só que a gente não vê. Se a gente for para um outro planeta, para um Júpiter, sei lá, e lá a fisionomia deles vai ser um pouco mais parecida com a nossa, porque nós estamos no mesmo sistema solar, mas já tem uma diferença. Já não vai ser a mesma que aqui no planeta Terra. Imagina um planeta a 20 milhões de anos-luz, vamos supor, 100 milhões, sei lá, muito longe. E aí nós vamos ter uma fisionomia meio estranha para os nossos padrões. Por isso que veio a metempsicose, que é essa crença que a gente pode reencarnar em animais. Porque quando vieram de outras constelações espíritos para dar um empurrãozinho no planeta Terra, a nossa fisionomia parecia muito mais animal do que para eles do que a gente imagina, do que a gente sente aqui. Por isso que aí veio essa ideia de a gente poder voltar a reencarnar em animais. Que para eles que estavam em outra constelação, em outro planeta, claro que a gente não era assim tão bonito como hoje, né? A gente era mais peluda, a gente tinha uma fisionomia mais carrancuda, porque naquela época precisava, uma época da pré-história, nessa fase que a gente passou, de muito embate, animais ferozes, nós tínhamos que matar para poder sobreviver, para comer. A gente tinha tribos em guerra, nós não tínhamos roupa, precisávamos mais de pelo. Óbvio que a gente não era tão bonito como hoje. Obviamente, para eles aquilo ali era se reencarnar em animais. Eram corpos horríveis. De repente, era nós aqui, e vamos para um planeta, para dar um empurrãozinho, tipo assim, olha, gente, atenção pessoal, vocês agora não poderão mais reencarnar no planeta Terra. Vamos reencarnar naquele planeta ali. Aí a gente olha para aquele planeta ali, olha a fisionomia das pessoas e assim, meu Deus do céu, cara, nós vamos reencarnar naquilo ali? Cara, tá doido, espécie bicho. Pronto, lá vai nós outra vez. Que aquela mesma ideia que eles vieram quando vieram para cá. Meu, nós vamos reencarnar nesses corpos aqui? Cara, tá doido. Isso aqui é espécies de animais. E assim a gente veio daí com essa ideia, algumas correntes veio com essa ideia de metempsicose, que é essa questão de voltar como animais. Mas a doutrina espírita
feliz na explicação dos espíritos superiores, mostraram para a gente pela lógica, não assim dizendo, ó, não é, não. Eles mostraram pela lógica, pela razão, que não tem como evoluirmos se a gente voltar como os animais. Né? Então a gente vai mais ou menos ter uma ideia de que a gente só vai reencarnar, por enquanto, como aqui em corpos humanos. Mas lá no futuro, se for para um outro planeta, não sei quanto tempo, aí é uma outra história. Não vou nem entrar senão vamos comentar em ET, extraterrestre, e aí não vou entrar nisso porque é muito longe ainda. Né? Mas enfim, vamos lá. Eu quero mostrar um videozinho para vocês. Eu vou fazer assim, ó, eu vou mostrar um videozinho, aí depois eu quero abrir para perguntas e respostas. É um vídeo que ele tem vários casos. Inclusive, tem, se não me engano, tem 2 casos que estão nesse livro do Ian Stevenson aqui. Nós vamos ver os casos, eu vou parar daí, aí a gente faz perguntas e respostas, aí depois a gente volta, vai para o café, a gente volta, vai mais um trechinho do filme, e aí a gente volta a comentar sobre alguns casos, porque se eu deixar passar muitos casos, de repente você tem uma dúvida aí, você acaba esquecendo no final. Ok? Pode ser? Eu acho que eu vou tirar isso aqui daqui. Aí depois, nas perguntas e respostas, eu gostaria que vocês perguntassem mesmo. Tá? Não importa qual é a pergunta. Se é a respeito de algum caso aqui, ou uma dúvida que você tem, que eu acabei não comentando, ou não foi mostrado aqui. Vamos... Esse vídeo aqui, ele é traduzido, mas tem certos momentos que ele é legendado, tá? Quando o médico vai falar a respeito, ele é legendado. Ele é dublado, mas nem tudo. Então, eu tenho Márcio Espírita, de onde eu tirei do YouTube, né? O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Embarque em uma pesquisa científica em busca de provas de reencarnação. Ouça as histórias destas crianças que se lembram de uma vida passada. Histórias de vidas passadas. Everybody was asleep when the fire came. Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot. I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6.
We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa, they've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Os casos mais convincentes vêm de uma ilha no sul do subcontinente indiano, de Sri Lanka. Sri Lanka, um lugar místico. E onde se acredita muito em reencarnação. A maioria lá é budista. Talvez uma razão por haver tantas crianças que lembram de vidas passadas. Professor Erlendur Haraldsson, da Universidade da Islândia, vai visitar seu melhor caso. Há uma década ele estuda a possibilidade de reencarnação nesta ilha. Sri Lanka is a good place to study cases of children who speak about a past life, because here you find a few cases every year. Os casos de Haraldsson são intrigantes, pois as crianças não lembram de vida de familiares, e sim da vida de estranhos. Haraldsson vai ao encontro do seu caso mais fascinante. Uma garota de nome Diluxi. This is a very interesting case because Diluxi was talking about memories of a previous life for almost 3 years and doing so persistently and repeating the same story over and over again. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Tambula, and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Haraldsson espera obter respostas do encontro com Diluxi. I was always interested in these images or thoughts or behavioral characteristics that are sort of out of tune with their present life. How do they arise? How do they come into these children? Dali, um hospital nos Estados Unidos. Um homem idoso está morrendo. E um menino acredita ser este homem reencarnado. Gus é um menino normal de 6 anos. Como muitos, curte o tempo com seu pai. Mas este relacionamento é diferente. Gus lembra que brincou com o pai em uma outra vida. Só que ele era o pai. E seu pai era seu filho. É este o caso que Jim Tucker investiga. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. I never go with the assumption that this is reincarnation. And that's also the same approach that I have with the work as a whole. We're here because this is an interesting phenomenon, so we're trying to learn as much about it as possible. Catch it! Oh, good job!
Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. Actually, the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, we were pretty puzzled about it. Dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like just totally astounded, it just stopped me, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus sabia mais do seu avô do que deveria. São provas de reencarnação? Como as crianças se lembrariam de outra vida? O arquivo do Dr. Jim Tucker dará mais pistas. Sri Lanka. Indo investigar alegações de reencarnação, Haroldson por fim chega à casa de Dilukshi Nisanka. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. Dilukshi's case is one of the best, perhaps even the best, of the cases that we have studied here in Sri Lanka. These children, they are experiencing something real. It is psychologically real. They have these images of what they interpret as of a past life, and some of these are concerned with how they died in the alleged previous life. And that's usually a painful way of death. It's a violent death, unexpected death, sudden death. Ela poderia estar inventando suas histórias? If they were making up some fantasies, then one would expect them rather to make up some fantasies of a better life or something that would be of some satisfaction to them. But to think about how they died is not really a pleasurable fantasy. Para a família Nisanka, suas lembranças são dolorosas. Sempre que falam nisso, fica claro que Dilukshi não se sente parte da família. É ainda mais difícil para sua mãe. වෙලාවකට ඉතින් මට තරහක් එනවා. මේ අඬනවා කියනවා කෑම කන්නේ
නිදා ගන්න ගියත් ඇයි නිතරම කියනකොට ඉතින් එනවනේ එපා වෙනලයි මේව එකක් එහෙම හිතෙනවා වෙලාවකට මොකද්ද මේ කරදරේ කියලා හිතෙනවා. Could you tell us what it is that she still remembers? එල කණ්ඩලම එල නානවා රෙදි හොදනවා පාලුවකක දාලා තිබුණා ඒකෙන් තමයි ඉතින් එහා මෙහා යන්නේ එක එක ඉතින් බඩු තියලා යාළුවොත් ඉතින් නම් සහෝදරයොත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් කන්නේ මගේ හිතට ආවා මේ ඉන්න අම්මයි තාත්තයි මගේ නෙමෙයි කියලා මගේ නෙමෙයි මේ ඉන්නයි මගේ නෙමෙයි කියලා හිතුණා අර ඒගොල්ලෝ කොච්චර කළත් අරට වැඩිය මට මේගොල්ලෝ ආදරේ නැහැ කියලා හිතුණා මේ මට අර ආත්ම තිබුණු මතකයි දැන් මේ බඩුයි වෙනස් බඩු තිබුණේ ඉතින් මට ඉතින් හිතන්නවා මේ මගේ අය නෙමෙයි මම මෙහාට අර අම්මලා දීලා වෙන්න ඇති කියලා. Significa que as lembranças são reais para Dilokshi. The day I died, I went to the stream to swim with a friend of mine. And then, somebody pushed me. When I died. A professora Karen Gale estuda a memória humana há mais de 20 anos. Há muito para se aprender sobre a memória, mas há algumas bases estabelecidas. Memory is a re-evoking of an experience, in the most simple terms. So if you have an experience, it's activating specific circuits in your brain. If you then have a memory of that event, those same circuits are being reactivated. So essentially it's replaying the experience without the experience occurring. Até seres menos complexos como ratos têm memórias. Gale fez a curva de aprendizagem de ratos e os faz lembrar de objetos pondo comida embaixo. Uma memória positiva. O rato logo descobre onde está a comida. Mas sua pesquisa também mostra que memórias negativas têm um impacto ainda maior. Explica por que crianças que lembram de outras vidas têm lembranças tão vivas da sua morte. Traumatic memories are very often connected with emotions, and those emotions are going to include fear and anxiety. Those emotions are very much related to the function of the limbic system, the emotional brain, so to speak. Our nervous system has to experience something in order for it to be remembered, but it doesn't have to be actually a real-world experience. Significa que as crianças talvez não tenham realmente morrido em outra vida. Oi, alô, oi. Bom, vocês viram aqui alguns casos, né? Vocês viram ali que na pesquisa, quando o pesquisador, ele nunca vai achando que é um caso de reencarnação. Ele vai para ver as evidências e dali ele vai fazendo toda uma investigação, né? Vocês viram que o Jim Tucker, ele é muito feliz quando ele fala que ele lida com todos os casos, ele lida da mesma forma. Não que é reencarnação, mas sim que tem evidências de reencarnação ali. E é algo atrativo para eles.
né? Ele, assim, é obviamente que lá dentro ele acredita que há realmente essa vida após a morte, essa volta, mas para a ciência é colocado como evidências. São suposições, são evidências, existem elementos para ser investigado, e aí a gente pode fazer daí, né, uma investigação sem dizer que porque se você fecha, você cai numa tese, né? Ali estão dissertando, estão investigando, e é assim que se dá a investigação sobre a questão da reencarnação. Não foge do que foi o Dr. Hernani, a mesma coisa, da mesma forma, até porque ele conheceu o Ian Stevenson, né? O Banerjee também, da mesma forma ele investigou. Quando a gente vai para investigar, quando a gente tem algo assim, a gente não pode dizer assim, porque a gente sabe que tem casos que já aconteceram, né? Casos que é fruto da imaginação da criança, mas aí já se percebe logo de cara que não tem dados consistentes. Como ele falou ali, é difícil uma criança estar falando sobre a questão da morte. Ela vai falar sobre coisas agradáveis, né? Agora, falar da morte, que morreu afogada, como aquela menina, ou que morreu ali queimado, ali, como foi o primeiro caso. E é difícil uma criança estar falando sobre isso. Vai falar outras coisas, vai falar coisas mais interessantes, vai falar sobre coisas que agradam, né, a mente infantil. Mas ali tem crianças, por exemplo, que às vezes são induzidas pelo pai, a criança, que nem eu falei, a criança fala uma coisinha que pode até ser uma lembrança, ou um vestígio de algo que ela lembra do passado, mas não tem aquela consistência para uma investigação. Aí, quando chega para se investigar, vê logo que muitas vezes os pais estão empurrando, porque querem que, né, descobrir, ou querem que ele seja investigado para ver quem foi, quem não foi na vida passada. E muitas vezes acaba não tendo consistência a história, então acaba sendo descartado. Já li também em alguns livros que tem relatos que foram descartados, e foram vários, tá? Não foram um, dois, três, foram mais de 300, 400, 500 casos que são percepções muito fragmentadas. E o espírita, digamos assim, aquele que estuda, que lê, que tem um conhecimento da doutrina espírita, não vai sair correndo já e dizendo que é um caso de reencarnação na primeira coisa que a criança fala. Eu já fui o vovô. Nossa, o vovô! Nossa. Aí liga para toda a família dizendo, o vovô voltou. Às vezes vai que ela está brincando, né? Vai que alguém mandou ela dizer. Aí você vai falar, vai ficar feio, né? A gente tem que ter um pouco de um pezinho lá atrás e ver se é o vovô. Então vamos ver, é que ele falou ali, aquele menino que começou a dizer coisas do avô que nem o filho sabia direito, mas que era verdade. É claro que provavelmente eles devem ter investigado, mas coisas que o filho mal lembrava, depois, falou, mas como é que ele sabia? A fotografia antiga do avô ali, jovem, que ele disse, aqui estou eu. E outras coisas mais, isso vai dando consistência para uma investigação sobre a reencarnação. Mas agora, se tu perguntar para o Jim Tunker, ele vai dizer, são evidências, mas não é. Porque você não fecha numa tese assim, você fala que é possível. E o que eles estão atrás, que nem ele falou, estão atrás são desses elementos. Porque isso abre portas. Se você fala, mas é uma evidência de vida após a morte, a ciência vai dizer que pode ser que não. Aí começa a colocar as coisas. Agora, se você diz que isso é uma evidência, a ciência já vai olhar com outros olhos. Porque isso você não está dizendo que você está dizendo que é apenas evidências possíveis de uma vida após a morte, possíveis de um retorno. Né? Alguém tem alguma pergunta para esses casos que foram passados? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito? Eu não sei se eu sei que nada tem regra, né, no espiritismo, se a gente for falar, mas parece impressão, assim, que esses casos de crianças que lembram, elas também tiveram, assim como elas reencarnaram rápido, elas tiveram mortes repentinas, ou não tem nada a ver?
Porque a maioria dos casos que eu já ouvi assim, nos cursos ou morreu de repente, foi um tiro, foi um incêndio, foi um afogamento. Parece que morre de repente mesmo e reencarna rápido, né? Eu posso dizer assim, a partir do que eu li, do Ian Stevenson, até alguns casos aqui da reencarnação no Brasil, do Dr. Hernani, principalmente no Ian Stevenson e no Jim Tucker, que eles têm diante da pesquisa de mais de 3, 4 mil casos ali, evidências de que a maioria dessas crianças que eles lembram da vida passada tiveram uma morte traumática. Mas isso não digamos assim, fechado, né? Claro que o Jim Tucker ele tem uma certa tendência de investigar casos que, mais ou menos como vocês viram ali, esse do menino ali que ele estava investigando. E outros já vão investigando outros tipos de lembranças. Mas, pelo que eu li, a maioria teve morte. Mas não quer dizer que só as crianças que tiveram mortes traumáticas é que vão lembrar. Porque tem casos, seu nome aqui no Reencarnação no Brasil, que não teve uma morte tão traumática assim. E, obviamente, né? A morte para o mundo já basta para ser traumática. A morte por si só já é traumática. Não importa se você morre sentado, em pé, deitado, dormindo, não importa, mas já é traumática. Aí vai do ponto de vista, né? Porque a gente vai ter que desencarnar de alguma maneira. Então, às vezes a gente pode desencarnar de um ataque cardíaco, de um tiro no coração, ou morrendo queimado, atropelado, afogado. Mas o que é isso? Né? Apenas um meio da gente passar para o outro lado da vida. De alguma forma a gente vai ter que morrer. Eu não colocaria isso, mas tem tudo a ver. Assim, para eles que não são espíritas, eles são médicos, eles fizeram essa constatação, que a maioria... Porque aí vocês viram a gente vai continuar depois ali, aquela partezinha do rato ali, que o rato tem as partes mais traumáticas, o rato parece que ele grava, ele tem um impacto maior na lembrança, na memória dele, né? E eles, de repente, tentando associar isso. Vai que, por causa da morte traumática ali, do afogamento, do atropelamento, do tiro ou do fogo, de repente isso trouxe para essa nova vida uma lembrança muito forte, né? Mas tem tudo a ver, assim, com a pesquisa deles, né? A gente sabe que não é tudo, né? Bom, a minha pergunta, são duas perguntas, na verdade. Uma delas se relaciona a isso ali. É o período do que a morte de um acontece, do espírito, e o retorno dele, que geralmente isso acaba sendo num intervalo curto. Isso pode fazer com que realmente a mente dele realmente volte à lembrança do que ocorreu há pouco tempo. Por todos os casos que eu já vi até agora, eu não vi nenhum caso que se relaciona com um tempo grande, de 10, 20, 30, 40 anos depois, houve uma lembrança que voltasse e a pessoa realmente relatasse isso. Essa é uma das perguntas. A outra é mais uma curiosidade que me faz me perguntar, por exemplo, pessoas que nascem em lugares difíceis, como a África, que têm uma vida difícil, não tem alimento, não tem água, que tem uma vida totalmente desprovida de qualquer coisa. Nasce nesse local porque tem que nascer lá para experimentar a vida de forma diferente, ou porque, de alguma forma, em outras vidas carregavam muito e não sabia partilhar, e por diante. São duas perguntas distintas, mas duas perguntas que é relação. Bom, respondendo a primeira, geralmente em tempos curtos, mas tem aqui esses dois casos que não são tão curtos assim. Né? Aqui dá mais ou menos em torno, se eu não me engano, vou calcular assim de cabeça agora, para ser que seja um pouco mais, um pouco menos. Em torno de mais ou menos 40, 50 anos, mais ou menos, porque ela desencarna em a década de 30, mais ou menos, 30, 40, por aí, e a moça aqui começa a ter isso na década de 60, 70. Aqui o menino desencarna na Segunda Guerra Mundial, ele nasce na década de 90, se eu não me engano, na década de 2000. Então, há um período, né, mas a maioria que eu já li, que eu vi aqui, digamos assim, são tempos curtos, que aí, respondendo a primeira,
Claro que quanto menos tempo você passa na retacidade ali, na vida espiritual, você consegue trazer uma lembrança mais forte, porque você fica pouco tempo. Claro, imagina um cara ficar 200 anos no mundo espiritual, aí ele para lembrar da vida de 220, 230 anos atrás, é um pouco mais difícil. Não tem mais, quem é que vai tudo já desencarnado, já reencarnaram novamente, então já fica mais difícil. Claro que o tempo, quanto for mais curto, mais forte é a lembrança. Né? É que nem aquele menino, vocês lembram que o avô desencarnou, porque ele deu um derrame, 1 ano depois ele voltou. Então, quer dizer, está fresquinho, tudo fresquinho aqui, na cabeça dele. Né? Está tudo fresquinho já, a vida que ele passou, o que ele era, o que não era. Obviamente, ele vai ter muito mais facilidade do que aquele que ficou 50 anos, 60 anos no mundo espiritual. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas só que isso não é regra. Né? Isso não é uma regra. A questão da África ali, do reencarnar, eu diria assim, ó, que os motivos eu acredito que são mais complexos, né? A reencarnação, a explicação da reencarnação é muito mais fácil. Olha, a complexidade está nos porquês. Assim, por que você está aqui vivendo em Blumenau, Santa Catarina, você desencarna e daqui a pouco você vai lá para a África, lá para Moçambique, lá para uma ilha lá da África. Por que você reencarnou ali? Por que você está naquela família, naquele contexto, naquele socioeconômico? Por que você está naquela cultura? Né? Aí a explicação são as mais variadas que a gente não sabe de concretude, mas vai muitas vezes o pedido para quem está reencarnando. Às vezes, por exemplo, a pessoa que é extremamente, vamos supor, racista, que não basta nascer negro aqui, tem que nascer lá na África, porque lá na África sempre foi considerado por ele como submundo, subcontinente, né? Tem que nascer lá, para a coisa sentir mesmo, forte mesmo a coisa, porque nascer negro aqui é uma coisa. Agora, você ir para um país bem mais pobre do que o Brasil, aí já a coisa já muda. As dificuldades vão ser bem maiores para ascender na questão de estudo, vai ser muito mais trabalhoso. Aí a questão muitas vezes é da prova que a pessoa pede mesmo. Ou às vezes a pessoa precisa do remédio amargo. Não é aquela coisa, né? Eu peguei aqui uma gripe, ela também pegou uma gripe, só que o médico avalia ali que eu preciso tomar uma drágia de 10 miligramas, acho que é miligramas que se fala? Né? 10, ela precisa de 50. Né? E aí? Mas a gripe é a mesma? Não. Aí depende do corpo dela, depende do meu corpo, ou pode ser ela 10 ou 50, por causa, né, do contexto de corpo, de resposta do meu corpo em relação à doença. Então, a mesma coisa seria para a reencarnação, seja na Europa, seja na Ásia, seja onde for. De repente, por que o cara nasce no Iraque ou no Afeganistão, que é guerra? Olha o contexto, a gente conhecendo o GNI, né, o Grupo Natural de Inteligência, que é o contexto ali do Iraque e Irã, que são os intimidadores. Porque, olha só, aquele contexto, por que você nasceu ali? De repente você precisa daquilo ali. Aqui você poderia nascer também? Poderia, só que seria, digamos assim, uma meia lição. Lá você vai dar um passo maior do que aqui. Ou às vezes você tem lá pessoas que estão lá ainda, que você precisa se juntar com essas pessoas, porque a família nossa, gente, é uma família universal. Ela não se limita aos laços consanguíneos. A gente que é limitado na visão da gente. Ai, minha irmãzinha, meu irmãozinho, minha mamãe, meu papai. Mas a gente tem outras vivências, lembra daquele menino que ele era o pai, agora ele era o filho. Ele falou na hora de trocar fralda. Eu também, quando eu tinha a sua idade, eu trocava a sua fralda. Quer dizer, olha, mudou a coisa. Mas por que isso? Por que acontece isso? Pela necessidade do aprendizado. Hoje você é pai, amanhã você é filho. Ou pode ser esposa. Olha o leque de aprendizado que nós temos. Né? E o reencarnar na África pode ser mais ou menos isso. Às vezes você pode pedir. De repente você, Agostinho, chega assim e diz, não, eu preciso
reencarnar naquele continente, porque eu vejo que eu posso avançar muito mais tendo essas dificuldades do que se eu reencarnar aqui no Brasil. Se eu reencarnar aqui no Brasil, de repente eu vou fazer as mesmas besteiras. Lá eu tenho muito mais chance de ficar e aprender do que eu ficar aqui. Há uma possibilidade, como posso nascer em outro país qualquer. Né? E nem sempre a gente olha isso do ponto de vista material, correto? Mas do ponto de vista espiritual lá é melhor do que aqui. Ou nos Estados Unidos, ou até na Suíça. Aí, claro, que se botar agora para nós, Suíça ou Moçambique? Suíça, do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual, o Moçambique é melhor para mim. Aí você vai ter uma outra consciência, nós vamos estar como espírito, nós temos uma visão um pouquinho melhor. Obviamente a gente vai dizer assim, não, eu prefiro na Suíça não, eu prefiro no Moçambique, porque se eu for na Suíça, eu vou fazer a mesma besteira que eu fiz agora. E eu vou, em vez de dar 2 passos, vou dar 1 passo só. Então é óbvio que eu vou pedir para dar 2 passos, 3 passos, 4 passos. Lá em Moçambique, toda aquela estrutura que tem de um país ali, né, de repente pobre, com falta de oportunidades, é que nem eu digo, a gente vê muito pelos olhos materiais. Muitas coisas a gente não entende do mundo espiritual, sobre a reencarnação, sobre outras coisas, porque a gente tem ainda o olhar material ainda. A questão de cura é a mesma coisa. Por que vem tanta gente para cá, assim, que eu digo para cá, assim, para a religião, para o espiritismo, consegue se curar, outros não? Por que tem gente que tem rios de dinheiro, os melhores médicos, os melhores especialistas, vai para fora muitas vezes e não se cura, e aquele que às vezes está no SUS acaba se curando? Pobre, e acaba se... Por quê? São questões que a reencarnação explica, muitas vezes. Às vezes são questões que provas, muitas vezes, às vezes é expiação, às vezes aquele que tem rios de dinheiro precisa morrer daquela forma, porque senão ele não... Ele está aqui, ó, só morrendo dessa forma, para aprender, para sentir aqui, ó, mas depois refletindo pelo espírito dele. Tudo é remédio, eu vejo assim. Nada é ruim. O remédio no sentido, né, tudo é remédio natural que o Papai do Céu nos dá. Claro que ninguém quer ficar com câncer, com uma doença degenerativa, ou com uma doença, né, que vá... ninguém quer, óbvio. A gente quer o melhor, porque isso nós já temos como a aspiração, uma vida melhor. Só que muitas vezes a gente passa por isso. E aí não tem jeito, às vezes é o que é melhor para nós. Mesmo que nós, no nosso olhar material, consideramos isso injusto. Por isso que muita gente fala assim, meu Deus, é injusto, cara. A minha mãe morreu de câncer e a outra ali conseguiu se salvar. É que a gente não consegue ver a gente não consegue ter ainda a visão espiritual ainda. A gente é muito material ainda. Alguém queria... Apesar que eu acho que eu já respondesse a minha pergunta. Eu ia perguntar exatamente desse caso do menino, né? Que disse que era avô. Essa questão dessa reencarnação que acontece na mesma família, é algo realmente, então, que é uma necessidade para ambos continuarem dentro da mesma família. Uhum. Sim. Porque assim, os laços familiares não se rompem, né, com a morte, né? E tem gente que acha que a reencarnação vai romper. Então quer dizer que eu vou reencarnar em outra família e já não vou ver a mesma mãe. Só que, como eu falei para vocês, a família é universal. Nós aqui, eu tenho a ver, por exemplo, aqui com vocês, aqui, nesse momento, a minha família é aqui. Só que na família passada, ou retrasada, aí já tem você, já tem você, já tem você, já tem você, que agora, nesse momento, não estão aqui, mas vocês já estiveram comigo, vocês são também famílias. Vocês são, eu só não lembro. Né? Vocês têm, então, quando eu estou aqui com vocês, eu posso ter a possibilidade de voltar e continuar aqui a reencarnar no meio da família, mas são famílias que materialmente não tem quase muito a ver, mas tem a ver, sim, com os laços espirituais. Então, não necessariamente, senão se ficaria aquele símbolo do infinito, né? Eu nunca ia sair.
Eu ia ser sempre filho do Agostinho, e, né, ia ser filho dela toda a vida, né? Ia ser sempre filho do... Quer dizer, qual é o momento que eu vou sair disso aí? Qual é o momento que eu vou sair dos dois? Eu vou ter que ter um momento que mesmo que a gente mude os papéis, mas vai ter um momento que eu vou ter que continuar. E se os dois resolvem ficar para trás? E aí, eu não vou mais nascer? Eu não nasço mais? Pensa bem, o casal aqui resolve ficar aqui absolto no material e eu estou evoluindo. Eu disse, e aí, eu não vou mais nascer? Não, a gente continua. Eu vou ter que nascer, de repente eu vou lá ser filho lá dele, com ela, que vai se juntar, que vai ter uma oportunidade para mim. E assim a gente vai tendo os laços espirituais cada vez mais. Jesus Cristo, claro, Jesus com a moral que ele tinha uma visão universal de família. Todos somos irmãos. A gente não entende isso. Acha que só cristão é cristão, são irmão. Muçulmano não é, vai para lá, né? Ah, tu é isso, vai para lá. Não, é só cristão. Ele tinha uma visão universal. Somos todos irmãos nesse sentido. Hoje somos todos irmãos, somos todos pais, somos todos mães, somos todos avós. É uma coisa que vai além do corpo físico. E a reencarnação explica isso, ela mostra as possibilidades. A gente tem que ver, não desse ponto de vista consanguíneo, porque senão os dois ali resolvem nunca mais ter nada e voltar às outras vidas, não ter mais filho, e aí, como é que eu vou voltar? Né? Hã? É uma possibilidade, e aí? Como é que eu fico daí? Eu preciso reencarnar. Não tem, né? Não teria nexo, não teria... Mas enfim, depois mais alguém quer fazer uma pergunta? Aí eu vou encerrar agora, aí a gente vai para o café, né? Ali, aí depois a gente retorna. Faça a tua pergunta, eu respondo agora a tua pergunta, depois a gente retorna aqui. Beleza. Assim, em relação a tempo, né? Porque no mundo espiritual o tempo ele é relativo. Relativo, tanto que se volta é outro tempo. É outro tempo. Na verdade, a percepção do tempo é humana. Sim. Né? 24 horas, Isso, minutos, justamente, segundos. Então, essa questão do tempo, a pessoa desencarna agora, 60 anos, para nós 60 é muito tempo, agora no mundo espiritual não é nada. Não. A princípio, né? Pelo que eu já ouvi. Então, essa questão do tempo da reencarnação não existe não existe uma regra. Morreu, tu vai reencarnar em tanto tempo. Isso é muito relativo. Vocês viram o menino ali que voltou como avô? Deu 1 ano. O homem morreu de derrame, 1 ano depois nasceu o menino. Ou seja, olha só o tempo que ele ficou no mundo espiritual, 1 ano só. Como teve aqui os casos que eu mostrei ali, eu respondi a pergunta do Agostinho, do menino que morreu sendo piloto da Força Aérea, em 1944, acho que 45, não lembro agora, acho que em 44, e depois ele foi nascer na década de 90. Então, quer dizer, olha o tempo que ele ficou. Então, isso é muito relativo. Isso às vezes tem espírito que leva 200, 300 anos, né? 500 anos. Tem espírito que demora. Por quê? Porque ele continua o aprendizado dele no mundo espiritual. Ele vai ter que retornar. Mas ele tem o que vai ali não conta a questão do tempo. O que conta é o teu grau de conhecimento, de maturidade espiritual, o teu grau evolutivo e a necessidade ali. Às vezes a necessidade é para todos, é evoluir, mas às vezes não é a mesma necessidade que eu tenho. A tua pode ser menos do que a minha, então obviamente o meu tempo vai ser mais curto do que o seu. E outra coisa, nada acontece sem um planejamento, uma permissão, alguma coisa assim dos mentores, dos espíritos superiores. E essa lembrança que a pessoa traz, que a criança traz, é uma permissão para algum objetivo? Eu diria assim, que imagina se eles decidissem quem ia lembrar, quem não ia lembrar, né? É algo assim, que como ali a pesquisa, o fato de às vezes ter desencarnado de uma forma trágica, aquilo impacta tanto pelo espírito dele, que obviamente ele vai trazer aquilo muito forte, do que aquele que dormiu dormindo, aquele que morreu dormindo.
né? Ele pode trazer isso. Nós temos essas lembranças, só que a gente não lembra. De repente, nós aqui já tivemos essa lembrança, só que os nossos pais, como não conheciam sobre reencarnação, de repente nem deram bola do que a gente estava falando. Nós temos pequenas, todos nós temos, mas quando chega a ponto, às vezes, claro que a espiritualidade ali aproveita o momento dessa lembrança vir e eles, opa, isso vai interessar os cientistas. Isso, claro que tem toda uma questão também orquestrada também, mas não é como se fosse um tabuleirão, você vai lembrar, você não lembra, você lembra, você não lembra, não. Acontece, é natural a lembrança nossa. Da mesma forma que a gente vê os nossos amiguinhos imaginários, você não tem aquela coisa da criança ver, todos nós, de repente, brincamos aqui. Eu não lembro, assim, de eu ter um amiguinho imaginário, até porque eu consigo lembrar só dos 6, 7 anos para cima. 5, 4... de repente, as diferenças é que lembro mais, de repente, mais novinhas, né? Eu não consigo ter essa lembrança tão novo, a ponto de dizer assim, ó, eu tinha um amiguinho imaginário. Mas isso é muito relativo, porque assim, ó, se ela tem a lembrança, a espiritualidade aproveita esse momento. Ian Stevenson, Banerjee, Chantanka, e eles aproveitam o quê? Instruindo aqui, ó, para a investigação. Eles também vieram preparados para isso também. Claro que isso, assim, são momentos que a espiritualidade aproveita. Mas eu não acredito que seja escolhido assim. Senão a gente dá uma impressão de ser marionete. Sabe? Essa coisa assim, ó, você lembra ou você não lembra? Ah, você vai lembrar agora. Claro que a maioria das coisas, vocês podem ver que aqui o que eles lembram é pouco, tá? 90%, até mais, a gente não lembra. Isso sim, a espiritualidade trabalha, porque a gente não conseguiria suportar as lembranças, muitas vezes, de crimes ou de algum erro que a gente cometeu no passado. Nós não suportaríamos, nós não conseguiríamos trabalhar com as duas vidas. Isso é um benefício que o Papai do Céu nos dá. Tá? Porque senão a gente vai esbarrar também na terapia de vidas passadas. Ah, mas então pode... Uma vez uma menina perguntou num site se isso era permitido ou não. Obviamente, está ali, tá? No arcabouço do espírito. Está ali. Claro que vai do meu livre-arbítrio, fazer ou não fazer uma terapia de vida passada. Agora, eu posso me servir para algo bom? Pode. A terapia pode me servir e pode me ajudar aí muito a superar um trauma, como pode também me atrapalhar em algumas coisas. Vai de acordo com o que eu vou fazer com isso, com essa lembrança. Claro que nem tudo é permitido. Tá? Nem toda lembrança é permitida assim. Até, inclusive, casos de espíritos que desencarnam, vão para o mundo espiritual, vocês acham que eles sabem o que eles foram? Eles não sabem. Não é permitido ainda a lembrança. Eles têm que ficar um tempo, eles têm que ser preparados, para eles verem algumas coisas que eles fizeram, até inclusive o porquê que ele morreu, por exemplo, morreu queimado, por exemplo. Ele bateu com o carro dele, não conseguiu sair, morreu queimado. Olha que morte trágica, né? Aí ele vai querer saber. E nem sempre é dado a permissão dele saber já de imediato. Ele precisa de quê? Maturidade espiritual para poder entender o que ele fez. Porque senão você entra em choque com você mesmo. Você não vai suportar. Imagina você lembrando você, por exemplo, um homicida sexual, você matou as meninas através do estuprando e matando. Olha o choque. É melhor você esquecer. Só lembra a última. Porque se você for lembrar para trás, meu amigo, aí dá um nó na tua cabeça, você vai se perturbar muito mais. Aí eu diria que a espiritualidade realmente não deixa lembrar. Mas essas lembranças aqui são lembranças pontuais, assim, do gato, vocês vão ver ali, da lembrança aqui, morreu de tal forma, mas não chega a ser a ponto de dar uma complexidade na cabeça do espírito, a ponto dele ficar perturbado, porque pode se perturbar. Eu gostaria, sinceramente, de não lembrar, se eu fiz alguma coisa desse tipo, eu gostaria de não lembrar. Senão eu acho que, imagina eu hoje, sabendo que eu estuprei, matei meninas aí de 10, 12, 15 anos, acho que eu ia pirar agora.
Aquilo ia ficar tão pesado na minha cabeça, porque é uma coisa que hoje eu abomino, né? Uma coisa que nem passa pela minha cabeça. Imagina eu sabendo que eu fiz isso há 300 anos atrás. Rapaz, eu ia endoidar. Eu ia ficar com isso na minha cabeça, com esse remorso, essa coisa, meu Deus, eu fiz tanto mal, como é que eu pude fazer aquilo? Aí, obviamente, esse esquecimento. Claro que os débitos fica. Ninguém vai para frente sem antes arrumar a casa. Ok, gente, vamos dar uma paradinha aí de uns 20 minutos aí. Ali tem bolo, ali tem café, né? Fiquem à vontade. Depois a gente retorna para um filme e para mais perguntas.